Que a paz estejam com todos, ou quantos me ouvem neste momento, através deste vídeo. Eu resolvi a fazer esse vídeo porque a minha preocupação é muito grande concernente os acontecimentos dos últimos dias, de tudo que está acontecendo nesse nosso tempo. O inimigo está atacando de todos os lados e até mesmo dentro da casa de Deus ele está atacando, e muitos não estão percebendo, não estão observando isto. Ele entrou com a vaidade, ele entrou com a desobediência, e ele começou a jogar uns contra os outros. Tudo que ele consegue, se conseguir da maneira correta, ele faz. Se não conseguir, ele age com mentiras, com engano, com erro, com espírito enganador dentro das congregações. E nós temos que ficar alerta para que não sejamos vítima dele. Nem mesmo, glória ao nome do Senhor, com o que é verdade, com o pecado, mas também vítimas de calúnia, calúnias mentirosas, difamações, jogando um contra os outros, fazendo do povo de Deus os seus próprios inimigos, sendo inimigos uns dos outros, maldizendo uns aos outros, falando mal uns dos outros. E muitas vezes ele faz sua reunião no inferno com os seus demônios, e aí ele ataca o nosso irmão, a nossa irmã. Se ele não consegue fazer com que ele peque, com que ela peque, mesmo assim ele age com a mentira, com o engano, com a falsidade, e usando muitas vezes o povo de Deus como sua própria arma para levar as notícias diabólicas e infernais, jogando uns contra os outros, e muitos não estão percebendo o que está acontecendo. Amigo, meu irmão, minha irmã, acorda enquanto é tempo. Jesus Cristo está voltando, porque a vítima da mentira, com certeza, se não parar nessa graça, ele vai subir com Cristo, porque foi vítima de uma calúnia mentirosa. Mas e você que fez parte dessa conversa, que acreditou nesta conversa e que saiu distribuindo uns para com os outros, enquanto o nosso amado irmão sofre perseguição, injúrias, difamações, até mesmo sem dever, mas por ser um humilde servo do Senhor, sabe que é uma prova, sabe que isto aí é uma armação diabólica contra a sua vida, então continua a sua carreira, mesmo muitas vezes sem forças, mesmo muitas vezes arrastando-se no caminho da graça, mas ele continua andando. E o verdadeiro servo do Senhor não paga mal por mal, não paga calúnia por calúnia, não paga injúria por injúria, mas antes ele ora para aqueles que te perseguem. Porque quando Jesus Cristo mandou nós orar para aqueles que nos perseguem, ele não disse aonde estaria esse povo que nos perseguiria, se era no mundo aí fora ou se era dentro
da sua própria casa, da casa de Deus, aonde ali nós servimos ao Senhor. Meus amados, o tempo é difícil, o tempo está difícil, meus amados, meus queridos, então vamos vigiar mais, vamos buscar mais a Deus em oração, em jejum, em consagração. Glória ao nome do Senhor. Vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar as armadilhas do diabo na nossa frente, as armadas que ele se faz para vir contra nós e tentar nos derrubar, nos destruir. Existia no passado o rei Acabe, como todos sabem, que se aparentou com Josafá e convidou Josa para subir à peleja, à batalha junto com ele. Acabe era astuto, mas Josi temia a Deus. E então Josafá pediu ao rei que consultasse os profetas para ver se podia subir ou não a Ramote-Gileade. Mas os profetas que profetizavam para Acabe, eles profetizavam falsamente. Eles queriam somente massagear o ego do rei. Então falava coisas boas, enquanto deveria falar a verdade. Mas no meio deles existia um profeta verdadeiro, no qual Acabe não queria ouvi-lo, porque dizia Acabe que ele dizia somente mal de Acabe e não bem. Mas não é porque ele não dizia o bem e só mal, não. É porque ele dizia a verdade, era um profeta verdadeiro, mas era excluído da sociedade por falar a verdade. Ouça bem, meus amados. Aqueles 400 profetas disseram a Acabe: pode subir a Ramote-Gileade, será próspero. Todos dizendo uma só voz. Mas eles tentavam profetizar o bem para Acabe, tentando massagear o ego de Acabe. Mas o profeta verdadeiro não estava ali. Quando Jeosafá ouviu todas aquelas profecias em uma só voz, ele não concordou com aquilo, ele não estava... Deus abriu a mente dele e ele viu que aquilo ali não estava certo. Aí ele falou para Jeosafá: acabaram os seus profetas? Mas Acabe disse: não, ainda tem um, mas eu não gosto dele porque ele só profetiza o mal de mim. Acabe disse: não fala o rei assim, manda-o vir até nós. E então Acabe mandou chamá-lo. E quando o profeta chegou, Acabe disse: subiremos ou não a Ramote-Gileade? Ele disse: sobe e será próspero. Mas ele disse isso porque ele não queria se envolver, porque os outros profetas já tinham ameaçado ele, dizendo para ele que era para ele falar a mesma coisa que os outros falaram. Veja bem, irmãos, veja bem, é por isso que nós não devemos estar espalhando notícias falsas, coisas que não sabemos, que somente Deus sabe e conhece todas as coisas. E aí o profeta então abriu a sua boca e disse assim: sobe e será próspero. Mas o rei sabia que ele não era disso, que ele nunca agiu dessa forma. E disse para ele: quantas vezes te conjuro que fale a mim somente a verdade? E ele disse: tá bom, queres ouvir a verdade? Eu vi o povo de Israel disperso nos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse: eles não têm pastor, volte cada um para sua casa. E disse muito mais coisas ainda. E então o rei virou para Josafá e disse: não disse para você que ele só profetiza de mim mal e não bem? E mandou amarrar aquele profeta num cepo, em uma madeira, e disse assim: trata dele só com pão e água, somente com pão e água, até que eu volte em paz.
Mesmo assim, o profeta verdadeiro virou para ele e disse: se tu voltares em paz, o Senhor não falou pela minha boca. E subiu Acabe com Ramote de Gileade até a Ramote de Gileade com Jeosafa. Chegando lá, ele foi ferido de morte e morreu, assim como o profeta profetizou. No meio de 400 profetas, só havia um verdadeiro que profetizava a verdade. Por isso é que nós não podemos ouvir palavras, muitas vezes contra o nosso próprio irmão, e sair espalhando sem mesmo saber o que está acontecendo. Se é uma prova, se é uma reunião que o inimigo fez no inferno e trouxe aquelas palavras e achou por bem espalhar até mesmo no meio do povo de Deus, para destruir, para jogar no chão, para pisotear o nosso irmão, que muitas vezes a inocência em seu coração, a inocência na sua mente, na sua palavra, mas o inimigo, ele ataca somente ou mais aquele que a luz de Deus brilha nele, ainda mais que os outros. Então, por esse motivo, o inimigo procura atacar, procura destruir. Quantos e quantos nossos irmãos existem neste mundo que não congrega mais? Quantos e quantas irmãs nossas existem neste mundo que não tem mais prazer em congregar? Perdeu suas forças, tudo porque uma calúnia, muitas vezes uma mentira que se levantou por alguém usado pelo inimigo, que está ali dentro da casa do Senhor camuflado, vestido ali muitas vezes de ovelha, mas é lobo devorador, que não quer o meu bem, o seu bem, o nosso bem, que tem um coração cheio de inveja, de maldade, porque não foi convertido ao Senhor. E muitas vezes o inimigo, ele coloca dentro da casa de Deus alguém para trabalhar para ele. E dessa forma, nós devemos vigiar, nós devemos orar, devemos buscar a Deus constantemente, para que isso não venha acontecer conosco, porque o sangue inocente será cobrado. Sim, meus amados, o sangue inocente será cobrado daquele que o fez alguém parar no caminho, aquele que fez alguém desistir da caminhada, que atacou ao invés de orar, ao invés de fazer o bem, ao invés de ajudar o seu irmão a prosseguir na caminhada, pegar na mão e dizer: vamos em frente, eu te ajudo. Meus amados, Jesus morreu por nós na cruz, Jesus derramou o seu sangue, foi por todos nós na cruz. Ele não estava dizendo: eu morri pelo irmão fulano, pelo ciclano ou só pelo Bertano. Não, ele morreu por todos nós. E para aqueles também que ainda não chegou nessa graça, tem muitos, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, também está seguro nas mãos do Senhor. Os que os nossos olhos carnal vê, muitas vezes nós julga pela aparência, muitas vezes nós ouve o que alguém nos traz, uma notícia, muitas vezes ela é diabólica, e nós permite que ela entre no nosso ouvido e faz morada no nosso coração. Meus amados, João, o apóstolo do amor, que dizia muitas vezes: meus filhinhos, com aquela palavra tão maravilhosa, ele deixou bem claro que muitas coisas iriam acontecer nesses últimos dias, que o amor de muitos esfriaria, e está esfriando por esse motivo, meus amados. Nós servimos a Deus,
Nós estamos caminhando todos juntos nessa graça. Vamos tomar a cruz uns dos outros. Como aquele homem que quando Jesus caiu estava sem força para carregar a cruz, ele se compadeceu, colocou o seu ombro debaixo da cruz de Jesus Cristo e ajudou a carregar. Esse exemplo Jesus deixou para nós, que nós devemos ajudar uns aos outros a carregar as cruzes e não subir na cruz um do outro quando ela já se torna pesada, para ver o tombo do nosso irmão, muitas vezes. Isso é lamentável, meus irmãos. Isso é terrível. O inimigo está usando muitos dentro da casa de Deus e muitos não estão percebendo isso. A palavra de Deus no púlpito, ela é santa, ela é pura, ela provém de Deus. E quando nós subimos ao púlpito, nós também temos que observar uma coisa. Ali é um lugar santo. Ali o que nós temos em mente de algo que aconteceu ou se passou, até mesmo que ouvimos lá fora, não deixa o inimigo soprar no nosso ouvido, na nossa mente. Porque Deus, meus amados, Ele sabe como lidar com o seu povo. Ele sabe quem é quem. Ele sabe o que se passa na mente. Ele conhece o seu deitar. Ele conhece o seu levantar, o seu agir. Ele te conhece. O coração do homem. O outro homem não pode entrar porque não tem permissão. Não tem essa autoridade de Deus. Nem mesmo para penetrar o pensamento do homem. Mas Deus penetra o pensamento do homem. O interior do homem. E até mesmo nas juntas e medulas. Deus conhece todas as coisas. E muitas vezes nós erramos dessa forma. Agindo erronicamente. Com palavras que machucam o nosso irmão. Que vem a derrubar o nosso irmão. Que vem fazer parar nessa graça. Meus irmãos, agindo assim, seremos culpados, seremos réu no dia do juízo. O juízo que está por vir e que todo mundo sabe disso, que os tempos é difícil, os tempos está ficando trabalhoso, como está escrito. Por que trabalhoso? Porque tem muitos dando trabalho na casa de Deus, porque tem muitos fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E o homem de Deus que está no púlpito, o homem de Deus que está ali na direção do trabalho de Deus, está perdendo a sua força, não está sabendo mais como fazer, porque as coisas estão difíceis, muito difícil. Então, vamos se tornar fácil, vamos ajuntar as nossas forças, como o Salmo 133 está dizendo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e desce até as suas vestes. Deus se agrada da união do seu povo, Deus se agrada muito da união, mas Deus abomina a desunião, a desordem. Quem gosta dessas coisas é o inimigo da nossa alma. Quando isso acontece dentro da casa de Deus, ele fica satisfeito, ele fica feliz. Vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos espiritual, que coloque em nossos olhos o colírio do Espírito, para que possamos enxergar, da agora em diante, passar a enxergar a ação do adversário no meio do povo de Deus. E vamos deixar de julgar uns aos outros e culpar uns aos outros, muitas vezes sem saber que aquilo é uma astúcia de Satanás, uma armadilha do diabo para derrubá-lo. E muitas vezes nós participamos dessa armadilha. Muitas vezes nós participamos daquilo que o diabo criou no inferno e trouxe para cá. Irmãos, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. Vamos buscar mais a Deus. Vamos pedir a guia de Deus.
ao invés de acreditar em conversas que o inimigo muitas vezes traz para dentro da casa de Deus, vamos pedir a guia de Deus. Deus nos deixará não, Ele não nos deixará envergonhado e nem confundido, mas Ele mostrará para nós qual o caminho que devemos tomar. Mas é Ele que mostra para nós e não a palavra do homem, porque o nosso Deus é que nós devemos ouvir e não ao homem, como diz Pedro. Nós temos que tomar, por exemplo, essas palavras de Pedro e ter mais compaixão dos nossos irmãos e lutar com afinco para que eles também alcancem, como nós, a coroa da vida eterna. Se é que alcançamos dessa forma, trabalhando para o adversário ao invés de Deus. Vamos tomar muito cuidado, meus irmãos, com o que nós falamos, com o que nós ouvimos, a maneira de nós proceder com o nosso próximo. Tudo isso pode nos trazer condenação no dia que está prestes a chegar, o dia do juízo final, onde Deus julgará, onde o Senhor estará chamando um após um, porque o julgamento é individual. Ele não é por povo, não é por nação, não é por língua, não, mas será individual. Cada um prestará conta a Deus dos seus atos, dos seus pecados. Muitas vezes você olha para você mesmo, não enxerga o que se passa com você, a sua falha, o seu defeito, mas você tem capacidade de olhar para o próximo e avaliar seus defeitos, suas culpas. Mas Jesus, quando Ele disse isso, Ele disse pensando no dia de hoje, quando Ele falou a respeito do cisco no olho do nosso irmão. Isso, meus irmãos, muitas vezes nós chegamos no nosso irmão e disse: deixa nós tirar o cisco que está no teu olho, mas nós não para examinar nós, que nós não temos condição de tirar o cisco que está no olho dele, porque no nosso muitas vezes tem uma trave. Então, irmãos, vamos vigiar, porque o fim está próximo. Eu sei que você quer o reino do céu, você quer subir com Cristo, eu quero, nós queremos, mas tem que cuidar com as astúcias ciladas do Satanás, do diabo, que muitas vezes ele procura derrubar tanto um quanto o outro, tanto aquele que é o alvo dele, quanto aquele que ele usa nessa terra para derrubar o outro. Assim, ele ganha tanto um quanto o outro. Então vamos vigiar, meus irmãos, vamos cuidar com a nossa boca, como nós falamos, com a maneira de proceder, de agir com o nosso próximo, e até mesmo no nosso olhar, fazendo diferença de irmãos e irmãos. Muitos dizem assim: eu não sinto comunhão com o irmão fulano. Meus irmãos, isso é um erro, porque nem os dedos das nossas mãos são iguais, nós devemos ver isto. Eles são diferentes um do outro. Tem o dedo polegar, tem o indicador, os outros demais são diferentes, às vezes um maior do que o outro. E nessa graça, meus irmãos, é assim, são como os dedos das nossas mãos, nós somos. Nem todos são iguais.